Peraí, mas vamos lá. Peraí. Se o Cuca quer, ele encaixa. Sim, o Cuca tem vontade de ter o Dudu no elenco dele. Sim. Ligou pro Dudu. Ligou, eles falaram e tal. Tem uma informação aqui, quer dizer, é meio lógica essa aí, mas que os jogadores falaram com ele também, jogadores que estão no Atlético, que jogaram com ele, falaram com ele, né? Jogadores que jogaram com ele, a gente no vai te Palmeiras. abraçar aqui. Não passar a mão na cabecinha de jogador, não. Pode ser Dudu, pode ser Gabigol, pode ser Messi. Nenhum jogador merece que passe a mão na cabecinha, não. Sabe? Tem que haver uma responsabilidade, direitos e deveres. Né? Ele tem o direito de receber em dia, como recebe, mas tem os deveres. De obedecer o treinador, de treinar forte, de estar à disposição no banco ou no time. Então, peraí. É por causa dessa passação de mão na cabeça que o futebol brasileiro está na merda. Se o torcedor acha que o jogador faz indisciplina e toda hora tem que ser perdoado, então vocês me desculpem, vocês estão equivocados. Sabe? Se seu filho fizer uma lambança, você vai punir ou você vai premiar? Peraí, cara. O Dudu fez uma coisa errada. O técnico foi lá e botou no banco. Fez outra coisa errada. Tiraram do jogo contra o Vasco e o Belânio, mandaram voltar de lá. Pelo amor de Deus, velho. O Dudu não é criança, não. Ele tem 33 anos. Ele tem filhos. Que exemplo ele vai dar para os filhos dele? E olha que eu estou falando de um jogador que eu gosto muito. Sempre coloquei isso aqui. Acho o Dudu um belo jogador. O Dudu do Palmeiras, antes da cirurgia. Esse agora eu não sei. Então, o Cruzeiro está acima de qualquer um. Aí vem o torcedor pedir para passar a mãozinha na cabeça? Aqui não. Eu não concordo. Passa a mão na cabeça, não. Se o treinador entendeu que ele é importante para o grupo, se a direção entendeu que ele é um ativo e vai colocá-lo para treinar, não sei se separado, se com o grupo, se ele vai treinar em horário à parte, não sei. Nada disso foi explicado. Né? Então, nós estamos baseados na informação. Bruno Faleiro, que é o diretor de comunicação, me ligou para dizer, olha, houve uma reunião do Alexandre Matos com a diretoria, né? E ele vai ser reintegrado, já treinou hoje à tarde. Treinou. Não sei se separado, se junto com o grupo. Né? Então, essa é a informação. E nós estamos comentando em cima dessa informação. Agora, passar a mão na cabeça de jogador que ganha 2 milhões, eu não passo, não. Eu acho que passar a mãozinha em cabeça de jogador não dá. O cara tem que cumprir os seus deveres. Ele tem direitos e deveres. Quando o clube não paga em dia, eles não vão aí, mete a boca no trombone? Então, ele tem que jogar também. Ele tem que respeitar a hierarquia. Hierarquia é para ser respeitada. Sinceramente, por tudo que aconteceu, eu não vejo clima para o Dudu continuar no Cruzeiro. Por tudo que aconteceu. A não ser que ele peça perdão de joelho ao presidente, à China Azul, ao técnico, e eles queiram perdoar. Porque o Dino não é nenhuma criança, é um cara de 33 anos, consagrado, campeoníssimo, saiu do Palmeiras cheio de taça. Então, peraí, ué. Cria do Cruzeiro, foi criado no Cruzeiro. O mínimo de respeito é o que a gente quer, pô. Concordo com tudo que vocês vão dizer aqui. Não foi profissional, desrespeitou a hierarquia, pediu cabeça de treinador. Porra, é brincadeira isso, né, cara? É brincadeira. O que o Dudu acha? Que ele tá certo? Não é possível. O mínimo que ele deveria fazer é vir a público e pedir desculpa ao presidente, ao vice-presidente, né, ao Alexandre Matos, que sempre apostou nele, é muito amigo dele, ao Pelaipe, à China Azul, aos colegas de trabalho, aos companheiros de jogo. É a única coisa que ele deveria fazer. Porque tudo isso aí foi criado por ele. Não foi criado pelo clube, não foi criado por outro jogador, foi criado por ele. Esses problemas foram criados por ele. Porque o contrato dele não reza que ele tem que ser titular. O contrato diz que ele é um profissional e cabe ao treinador escalar quem ele quiser. Se o treinador entende que ele não tem condições de ser titular, que ele fique no banco, como está o Gabigol, que é campeoníssimo, tão campeoníssimo quanto ele, e que está colaborando com o grupo, está treinando firme, está tentando recuperar a posição. O trabalho do profissional é esse. Agora, tem que ver também o lado do clube. Ele é um ativo do clube. Pode arrumar uma negociação, uma transferência. Né? Eu acho difícil alguém no Brasil pagar 1.700.000 para o Dudu. Mas pode fazer uma troca por outro jogador, sei lá, o John Textor é europeu, é americano, quem sabe ele pega aí o Dudu, não sei. Não sei, aí é eles que vão saber. Mas eu acho que a decisão da diretoria foi certa, porque, querendo ou não, ele é um ativo do clube. Então, se o técnico pediu para que ele fosse reintegrado, menos mal. Olha, Dudu foi reintegrado ao grupo para fazer treinamentos, mas
ninguém oficializou absolutamente nada, se vai jogar, se não vai, aí é com o treinador. Né? A informação que a gente tem é que o treinador pediu a reintegração dele. Menos mal. O Dudu é um ativo do Cruzeiro, né? O Dudu, um jogador que custa 1.600.000 por mês, que tem uma multa rescisória de 60 milhões, então é claro que o Cruzeiro não vai querer tomar prejuízo, mas sinceramente, eu acho muito difícil o Dudu recuperar a sua credibilidade perante a torcida do Cruzeiro, né? Só se ele jogar muito e fizer muitos gols. E não é o que está indicando esse começo de temporada dele no clube. Então, é enquete. Dudu deve ser perdoado por Leonardo Jardim? Sim, 69%, não 31%. Tá aí, ó. A torcida querendo que ele seja perdoado, né? Mas eu acho que os fatos acontecidos são muito graves. Eu acho que toda essa polêmica criada desgastou ainda mais a imagem do Dudu, que já tinha recusado o Cruzeiro no meio do ano passado, vocês se lembram? Apalavrou, deu a palavra ao Alexandre Matos, não foi para o Cruzeiro, ficou no Palmeiras, saiu de lá brigado com a presidente, o Cruzeiro recebeu de braços abertos e ele não foi legal com as suas atitudes, né? Com as suas atitudes. Não sei se ele pediu perdão, né? Porque a reunião hoje foi com o Pedro Júnior, com o Alexandre Matos, com ele, com o André Cury. Não sei se pediu perdão, se foi perdoado, não sei. Eu sei que ele é um jogador diferente, que a gente gosta, que sabe jogar, mas que ficou 2 anos no banco, 1 ano pela cirurgia, né, 1 ano sem jogar, e 1 ano no banco porque o Abel Ferreira entendia que ele não serviria mais para ser titular do Palmeiras. Então, é um jogador que foi muito vencedor, 33 anos, e que não está rendendo nem metade do que dele se esperava. Eu entendo que, pelo fato de ser um ativo do clube, o clube fez certo. Porque se você encosta, né? Não vai treinar separado, o cara pode ir na justiça, eu não sei como funciona, porque eu não sou advogado. Mas tem outros fatores que poderiam influenciar. Então acho que o Cruzeiro fez certo. Não sei se ele vai jogar. Se jogar um jogo amanhã, por exemplo, contra o Vila Nova, não deve jogar, claro, não treinou. Mas se jogar pela Copa do Brasil, não joga mais, em outro clube. No Brasileirão, parece que ele pode jogar mais um jogo, não pode fazer o 7º jogo, né? Porque aí não poderia jogar em outra equipe, até 7, né? Até 7 jogos, até 6 jogos pode. Fez o 7º, não pode mais jogar por outra equipe. Então complicaria a situação dele. Por isso, uma opinião, né? Eu acho que ele não vai ser relacionado para os jogos. Vai ficar treinando, não sei se treina separado, se treina com grupo, não sei, né? A não ser que o técnico entenda que realmente deva perdoá-lo de vez e peça ao presidente, vou dar mais uma chance para ele, né? Isso a gente não sabe se aconteceu ou se vai acontecer. Agora, o Cruzeiro está certo em se preservar e preservar o seu patrimônio, né? O seu ativo. Mas eu também penso, como o torcedor colocou aqui, o nosso telespectador, eu acho que eles vão segurar, até o Dudu cansar, ou a diretoria cansar, né? Puxa a corda do lado, puxa do outro, até eu arrebentar, e um não aguentar mais. Porque eu acho que ele não tem mais clima para continuar no Cruzeiro. Essa é a minha visão. Pode ser que eu esteja enganado, né? Agora, no futebol tudo se perdoa também. Tudo se perdoa no futebol, né? O Cuca, por exemplo, não queria o Hulk. O Hulk está lá, ó. Deu os 2 títulos, Copa do Brasil e Brasileirão. Se eu não me engano, o Dudu teve problema com o Cuca no Palmeiras. O Cuca adora o Dudu. Estão dizendo aí que o Atlético tem interesse no Dudu. Também não sei. Eu não vi oficialmente de ninguém. Mas o Cuca teve um problema com o Dudu, se eu não me engano, no Palmeiras. E adora o Dudu. O Dudu foi campeão com ele lá. Então tudo se resolve no futebol. Agora, é preciso respeitar a hierarquia. Tem um presidente, tem um vice-presidente, tem um CEO, tem um diretor executivo, tem um técnico. Todos estão acima dos jogadores. Cabe aos jogadores cumprirem as determinações. Senão vira casa de mãe Joana, vira bagunça. Sim, eu acho que a diretoria uma hora vai dar uma explicação e o Dudu deveria vir a público, pelo menos se desculpar publicamente com o presidente, com o vice-presidente, com os diretores, com a China Azul e com os seus colegas de trabalho. É o que eu penso, né? Acho que pedir desculpas é um ato de nobreza.
É um ato de gente que realmente tem caráter. Pedir desculpas não é nada demais, a gente erra, pede desculpas. Eu só acho o seguinte, gente, com relação a esse negócio de falar. Eu acho que quem é dono pode falar o que quiser. O tema da minha coluna de amanhã é isso. Eu adoro Alexandre Calil, que sempre falou o que pensava. Né? Eu não vi ninguém dar porrada no Calil quando o Calil falava o que pensava. O Calil falou com o Atlético, os jogadores do Atlético se borraram ao tomar de 6 do Corinthians. Eu não vi ninguém cair de pau no Calil. Agora o Pedro Lourenço fala uma coisa, faz um gesto, aí cai de pau nele. Peraí, por quê? Né? Então eu gosto de dirigentes como Alexandre Calil, Dr. Elias Calil, Márcio Braga, esse presidente do São Paulo, né, que é muito também ético, muito sério. Tem outro presidente, a do Palmeiras, a Leila, Pedro Lourenço. Eu gosto de dirigente assim, que fala o que pensa. Porque nós da imprensa e a torcida estamos acostumados, né? Pode tirar essa mensagem, depois eu leio, Rodrigo. Nós estamos acostumados com dirigente que esconde as coisas. É por isso que o Augusto Mota, sei lá, o presidente do Corinthians, pode sofrer impeachment. As contas dele não foram aprovadas. Porque ele não fala. Ele não vem a público. Joga sujeira para debaixo do tapete. Então, se vocês gostam de dirigente assim, eu não gosto. Eu acho que Pedro Lourenço tem razão de falar o que ele quiser, ele é o dono, é ele quem paga. Sabe? É ele quem paga. Não tem nem conversado com ele esses dias, mas é ele quem paga. É o direito dele. Ele é dono. Eu, se eu for dono de um clube, eu vou mandar. Obedece quem tem juízo. Não tem esse ditado? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele paga em dia. Alguém já ouviu falar que o Cruzeiro atrasa pagamento? Não, e nem vai ouvir. Tá? Então, os caras têm deveres e direitos. Né? Então, os deveres eles têm que cumprir. Cumprir as determinações, as normas de um clube. Seja ele qual for. Então, eu prefiro um dirigente que fala na cara, né, e que fala pro torcedor, e que conversa. Aí, agora eles querem cercear o dono do clube. Ah, mas tá errado, isso é questão interna, é o cacete. Todo mundo tá vendo que o Cruzeiro contratou mal, e ele falou, e ele tem o direito de falar. Ele admitiu que o Cruzeiro contratou mal. Qual é o problema? A gente vai tampar o sol com a peneira? Todos nós vimos que contratou mal vários jogadores, que todos apostávamos e que não deram certo. Agora, então, o dono não pode falar. Ah, não, mas ele tem que falar isso só internamente. Não, ele expressou a sua insatisfação para todos nós. Eu acho maravilhoso isso. Ele não tem meia palavra, não tem meio termo. Né? Ele fala o que ele pensa. Ele é o dono, é ele quem paga as contas. Qual que é o problema? Fico vendo aí várias pessoas da imprensa. Cada um fala o que quer, como eu estou falando aqui. Né? Ah, não, mas o Pedro Lourenço não devia falar isso, não devia falar aquilo. Devia sim, Pedrinho. Continue falando. Eu acho ótimo. Não tem nada escondido no Cruzeiro. Tudo é transparente. Uma diretoria competente, séria, gente séria trabalhando. Então não vejo problema nenhum. Não vi ninguém detonar o Alexandre Calil quando ele falou que o Atlético se borrou quando tomou de 6 do Corinthians. Os jogadores borraram, cagaram na calça. Ninguém falou nada. Agora, tudo no Cruzeiro eles criam crise. Tudo no Cruzeiro eles criam crise. É impressionante. Tudo no Cruzeiro é crise. Querem criar crise? Imaginem vocês se o Cruzeiro tivesse, em 10 jogos, apenas 2 vitórias e tivesse lá na zona de rebaixamento como está o Atlético Mineiro. Imaginem o que falariam do Cruzeiro. Vamos ser justos? Imaginem se o Cruzeiro estivesse hoje com 2 vitórias em 10 jogos e na zona de rebaixamento. Iria explodir o Cruzeiro. E blá 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 e tal. Ok. Isso é maravilhoso. Nada melhor que ser acolhido. O Breno Galante tá aqui, pode falar. Nós acolhemos o Breno Galante. É claro que com algumas ressalvas. Né? Não, mas... Cara, eu acho que o primeiro passo quando você vai contratar alguém é assim, peraí, vamos lá. É do mesmo nível? É acima dos caras que nós temos aqui? É acima. Posso fazer uma pergunta? Então contrata. O que eu disse aqui faz sentido? Que eu coloquei em 4 ressalvas e depois eu acho que em parte. Dei o veredito. Eu acho que em parte. Onde eu erro? Cara... O tom você gaguejou e você não sabe não sair. O tom que você tá preso no labirinto dos meus argumentos. O tom que você conduziu é de que é uma negociação ruim.
Pelo menos é a impressão que me passou. Se ela for trabalhada diante dos valores que ele tem hoje. E outra coisa, eu descobri ontem uma situação, isso é informação, tá? Eu tô trazendo aqui uma informação. Eu tenho uma informação sobre isso também. O salário dele no Cruzeiro é 1,8. 1,8. Terá de 1,5. Ah, mas vocês vão ficar falando isso, não tem conta, não faço conta nem com eu vou te fazer com quem paga. Deixa eu só uma coisa rápida. 1,8, gente. O Atlético já avisou o staff do Dudu que topa avançar e que vai avançar caso o Dudu rescinda o contrato com o Cruzeiro. Então, peraí, que é uma informação nova. É uma informação. Se houver a rescisão antecipada do Dudu com o Cruzeiro, o Atlético vai avançar na negociação. E aí, para que o pessoal entenda, o Atlético não vai pagar nenhum centavo por uma taxa de compensação financeira. O que o Atlético gostaria é, caso o Dudu rescinda o contrato com o Cruzeiro, esteja livre no mercado, o Atlético avança sim para conversar com o staff do jogador e com o próprio atacante. Mentiram pra gente quando foi contratado. Que ele viria para ganhar muito menos. Ele ganhava 400, menos da metade que ganhava Bom, na primeira negociação que foi feita, que teve aquela refugada dele. 1,8, cara. 1,8. Pois é, deixa eu colocar você na berlinda. Escandaloso isso. Thiago, beleza. Você acha que vale a pena? Essa é a questão. Ele tem 33 anos, eu não tenho nada contra a idade, não, tá? Mas eu só tô falando pelo lado da SAF, que tem um investimento que eles gostam de fazer, pensando num retorno. Olha pra mim, rapaz, tô conversando com você. Pode falar. Eu quero que você olhe nos meus olhos. Pode falar. Você confronte aqui. Esse negócio de X-Videos aí, confronte. Na boa. Pode falar, tô escutando. Aqui, você acha que o Atlético não conseguiria nenhum outro jogador pra pagar 1.800.000? Uma característica que pode entrar no time e fazer um diferencial sem ser o Dudu? Não, tô te perguntando. Não, aí é problema de quem tá lá pra contratar. É muito cômodo. Você acha que não conseguiria? Tá, beleza, me diga quem. Não, mas eu tô te perguntando isso. Me diga quem. Eu tô perguntando se você... Eu tô perguntando se conhece alguém. Você tem algum na sua cabeça? Cara, pode ter, só que aí tem taxa de compensação financeira, que é a taxa de transferência. Pois é, aí cara, porque eu acho que é um investimento muito alto. De euros pra tirar o cara de um clube. Eu acho que é um risco. Vou te dar um exemplo, um cara que eu gosto. Claro que é. Um cara que eu gosto. Que ele faz? Quem marca nesse time, gente? Não, mas você tá muito chato. Marca nesse time? Tá muito chato. Se você escala Hulk, chato, você escolhe Hulk, Dudu, Everton, você tá ficando escala os dois. Quem marca nesse time? Como é que você joga futebol hoje sem dois pra marcar? Você não tá querendo entender o que tá acontecendo. Não, eu tô entendendo. Cara, não, você não tá entendendo, Thiago. Então falei aqui, ó. Chega no microfone, é muito mais honesto com o nosso ouvinte, com o nosso espectador. Chega no microfone assim, o Dudu não serve pro Atlético pra mim. Mas você fica inventando desculpinha. Ai, mas e isso? Se for pra trabalhar nos moldes de ganhar a metade do que ele ganha no Cruzeiro hoje, talvez valha a pena. Agora, como você disse ontem na televisão, você tá preocupado com o quê? Não, eu nada. Não tira 5 minutos de sono meu pensar no que o Atlético deve e no que pode fazer. Alheio. Não. Vocês estão. Então, beleza. Vocês estão Bruno, aliás, ontem tinha uma foto que ficou rodando aí. Na foto estavam Bruno Musi, um grisalho lá, o Pedro Tavares. E o Paulo Brax. E aí falaram que o Pedro era o Cury. Aí depois tinha um outro de costas. Não, esse é o Cury. Não era o Cury. Não era o Cury. Na foto, não. Se eles encontraram ontem, ou foi uma reunião virtual? Terça-feira. Então ontem aquela foto, o Cury não aparece na foto. Você viu as fotos, né, Galante? Vi. Não tem o Cury ali. Não então o Pedro, mas o Brax, Atlético acreditou que tinha. Acreditou que tinha, inclusive. Teve gente que mandou pra mim e falou assim, eu estava lá, foi eu que fiz essa foto. Falei, pô, então você tá sabendo bem quem é o Cury. E só uma coisa, o Dudu aceita receber um valor ligeiramente inferior ligeiramente, do Cruzeiro. 1,8, 1,75. Um valor ligeiramente inferior do Cruzeiro pra rescisão contratual. Do Cruzeiro. Então hoje o Dudu tem algo ali próximo de 60 milhões de reais pra receber. Ele tem mais 2 anos e meio de contrato. O que é abrir mão de ligeiramente de um percentual assim? Qual seria? Uns 40, 35 milhões de reais ele toparia sair do Cruzeiro. Curioso saber o que o Valudo vai falar. Valudo, deixa eu te contar uma coisa aqui. Felipe Nassif te chama de monge. Monge Valudo. Não, mas deixa eu perguntar um negócio pro Valudo. Pera aí, cara, deixa eu terminar meu raciocínio aqui, que é uma informação que eu vou dar. Presta atenção, uma informação que eu obtive ontem. Olha se essa fonte aqui é boa, o Thiagueira, que você... Olha se essa fonte aqui é boa. Boa pra cacete. Você faz isso pra deixar todo mundo curioso. Falou comigo assim ontem, à noite. Conversamos ontem por volta de exatamente 9h15 da noite. O fato do Dudu, Valudo, ter sido reintegrado, nós estamos falando de questões jurídicas, trabalhistas. Ele foi reintegrado e foi treinar com jogadores que não foram relacionados, mas aí quando vem o mas é o apagador universal. Feito. Né? Professora Adélia
dizia que o problema está sempre depois do mas. Adélia Prado? Não. Ela trabalha aqui? Então é o seguinte. O que Cara, ocorre? você não dá. O que ocorre? Desculpa, é que escapa essas coisas, eu não aguento. Essa pessoa me disse, foi reintegrado, treinando com jogadores que não foram relacionados, mas não fica no Cruzeiro. O Alexandre usou esse termo. Esse embrulho tá na mão do Alexandre Matos pra ele embalar. Ou seja, Alexandre, resolva, no Cruzeiro ele não fica. Aí ontem, durante o Donos da Bola, você sabe, eu recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo não há a menor possibilidade que o Cruzeiro dificulte a ida dele pra qualquer clube. Não tem porquê. Essa fonte é boa também. Não tem porquê, né? Não vejo porquê, assim, a situação para o Cruzeiro do Dudu hoje é bem mais indigesta do que a posição do Palmeiras com o Dudu, né? É que ele também acabou acontecendo aquele imbróglio com o Cruzeiro e ali o Palmeiras ainda recebeu uma compensação financeira. Hoje, talvez se o Cruzeiro pudesse, ele pagaria uma compensação financeira a quem levasse o Dudu. Eu acho que é mais por esse caso, por todo o desgaste que acabou sendo gerado do jogador, com comissão técnica, com diretoria de futebol, com o dono, com o plantel, né, com o elenco. Afinal de contas, é um cara que as últimas vezes que participou não conseguiu ajudar, e a gente está vendo alguns jogadores do Cruzeiro, o caso do Lucas Silva, os caras realmente se entregando bastante. Eu acho que o melhor pro Dudu a gente não sabe, porque o melhor pro Dudu no meio do ano passado parecia ser vir pro Cruzeiro. Ele seguiu alguns meses no Palmeiras. Aí o melhor pro Dudu no final do ano, início de 2025, foi vir para o Cruzeiro. Quero fazer história aqui, eu comecei aqui. Menos de 6 meses depois, o melhor pro Dudu parece não ser mais seguir no Cruzeiro. Então, eu não sei, mas o melhor pro Cruzeiro, enxergando toda a situação institucional, eu creio que seja o não seguimento do Dudu no plantel de jogadores. Isso é claro, de uma maneira menos danosa. Eu falei que o dano já estava causado, né? Não saberíamos se era em torno de 60 milhões, que é o valor da multa, outro. Esse dano tá causado. Aí agora, principalmente o Alexandre Matos, porque o Dudu é uma contratação que a gente pode falar 100% do Alexandre Matos, o fato dele estar no Cruzeiro. Então acho que nada mais justo, independente disso, se não fosse o Matos, acho que o CEO de futebol, um cara que mas ele tá perdendo força. Cara, enquanto ele estiver no Cruzeiro, com a alcunha de CEO de futebol, eu, Thiago Valu, não vou falar, não, mas agora eu não cobro mais do Matos porque ele perdeu força dentro do clube. Enquanto ele estiver sentado à cadeira, tudo aquilo que for devido da função, obviamente fazendo essa ressalva de que o Jardim ganhou força, mas eu jamais vou desviar o caminho enquanto ele estiver lá dentro, em que pese ele está ou não perdendo força no cargo. O Elton Novaes destacou uma frase no nosso grupo aqui agora, que não tem nenhuma relação com o assunto que a gente está tratando aqui, mas pode ser usada. Que todos os dias sai um bobo e um esperto de casa. Quando eles se encontram, dá negócio. Eu só queria ressaltar uma coisa em relação ao Atlético, Thiago, que você vai ter que, pelo menos, pensar a respeito. Cara, olha o nível do risco. Eu não tô aqui falando que o Dudu não é um bom jogador, mas olha o momento que vive o Dudu. O Dudu, ele tá saindo do Cruzeiro, onde ele pediu a cabeça do treinador, ele tá saindo pela porta dos fundos do Cruzeiro. Se essa foi a empáfia do torcedor atleticano, então todos merecem Bernard e Palácios. Thiago, daqui até dezembro. Deixa eu colocar uma coisa, você não vai ficar colocando a gente contra a torcida do Atlético dessa maneira. Não, se essa foi a empáfia do torcedor, hoje o Palácios, merecido ter o Bernard e Palácios. O Fausto Vera, o Vitor Hugo, a gente pode pegar uma série de jogadores. O Alonso não são jogadores hoje que estão no nível para poder jogar no Atlético, ok, não desempenham um bom futebol. Mas isso não quer dizer que por causa disso, eu vou trazer um cara que pode ser um problema pro Atlético. Problema, Breno, falta isso ao Atlético, falta esse tipo de jogador. Você acha que o Atlético tem pouco problema, então? A parte financeira do Atlético, a parte de desenvolvimento dentro de campo, então, a parte de tabela do Atlético. Você quer arrumar mais um problema pro Atlético. Um cara pra botar esse time pra frente mesmo, sabe? Um cara
Eu tô querendo procurar a melhor palavra. Um safado, no melhor sentido. Então daqui a pouco você vai querer alguém pra trazer o Luxemburgo pra cuidar dessa galera. Eu aceito, eu aceito, fazer parte. Eu amo o Vanderlei. Eu aceito. Colocaria o Vanderlei de manager. Eu vou. Thiago, sério mesmo, vou te perguntar aqui numa boa. Cara, você tem tem o Vitor como diretor de futebol. Eu vou trazer você não traz o Vanderlei? Eu trago. Tô falando sério. Não, cara, eu mantenho o Cuca e vamos trazer jogador agora. Mas ninguém tá falando do Vitor pra ser treinador. Tô falando do Vitor, não, do Vanderlei pra ser treinador. Botaria o Vanderlei como um gerentão de futebol. Como o Grêmio colocou o seu ídolo Felipão lá agora. Pô, né? esses caras. Gerente não, que o Pedro, que tá hoje no Atlético, é muito bom. Teve um amigo meu que falou. Como diretor. Que quando o Felipão treinava o Atlético. O Felipão treinava o Atlético. Tem um amigo meu que falou que o Felipão treinava o Atlético. Aí quando ele ia pra coletiva, tava assim, ó. Valu, nome do jogador. Valu. Aí à frente tinha um tracinho assim, ó. Base. 23 anos. Isso tá errado? Zagueiro. Mas isso tá errado? Mostra total desconhecimento do time que ele dirigia, né? Ele tinha acabado de chegar. Não, isso já tava muito tempo. Ele tinha acabado de chegar. Tem o Joel Santana com o próprio Dudu. Deixa eu entender, quais são os seus... Ô, Dudu, horticoça, chama horticoça. Não é pra entrar, espera, Dudu. Espera, Dudu. Não, é pra esperar, espera, Dudu. Ele chamou horticoça de Fabrício? Horticoça, Fabrício. Ô, da Mercedes, chama da Mercedes. Ô, Thiago, só conta aqui pra turma de casa. Quais são os seus clientes que você advoga hoje? É o Filipão? É o Matos? Dudu. O Dudu. Quais são os seus novos clientes aí? Eu queria saber os seus. Não, os meus eu posso falar aqui. Acho que é o financeiro do Atlético, é tudo, é o risco. Contar uma coisa. Tem um amigo risco nosso. É ter o Bernardo no elenco até dezembro. Risco é ter o Palácio no elenco até dezembro. Risco é ter o Júnior Alonso como zagueiro titular desse time até o fim do ano. Tem um monte de risco nesse Atlético. Tio, aliás... O Cruzeiro tá... Só a lanterna dos afogados tá o Cruzeiro tá promovendo, né, uma lista lá de jogadores que vai ter que negociar mesmo e tal. Enfim, o Atlético precisa fazer isso, né? Precisa. Urgentemente. Porque os caras não conseguiram negociar o Igor Rabelo, que é zagueiro, é alto e é bonito. Não conseguiram negociar o Igor Rabelo. O Bernardo não pode ficar até o final do contrato no Atlético. O Palácios, o Atlético precisa arrumar alguma coisa para... Pode deixar o Cruzeiro e reforçar gigante carioca da Série A. O atacante Dudu pode estar de saída do Cruzeiro e pintando em um dos gigantes do futebol carioca ainda nesta temporada. A possibilidade ganhou força nos bastidores do jogador demonstrar insatisfação com a sua atual situação na Toca da Raposa. Dudu chegou ao Cruzeiro no início de 2025, cercado de expectativa. Revelado pelo clube, o atacante retornou após anos de destaque com a camisa do Palmeiras, de onde saiu em meio a polêmicas com a presidente Leila Pereira. As divergências internas e o sentimento de desvalorização no clube paulista pesaram na decisão de buscar novos ares. No Cruzeiro, Dudu teve um início animador, sendo importante nas primeiras partidas do ano. No entanto, a chegada do técnico Leonardo Jardim mudou o rumo da história. O atacante perdeu espaço, foi colocado no banco de reservas e não escondeu a insatisfação com a decisão da comissão técnica. A situação se agravou e resultou no seu afastamento do elenco principal. Com o futuro indefinido, o nome de Dudu começa a circular com força nos bastidores do futebol carioca. Clubes como Vasco e Fluminense estariam de olho na situação do jogador, que ainda tem mercado e poderia reforçar qualquer equipe da elite nacional. A diretoria celeste ainda não se posicionou oficialmente sobre uma possível saída, mas nos bastidores o entendimento é de que, caso não haja uma reaproximação entre jogador e comissão técnica, uma negociação pode ser o melhor caminho para todas as partes. O que você acha, torcedor?